muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, onde o tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos no tópico número 2, o princípio do chamado. O autor diz que não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada no sangue. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente. Teófilo mostrou negligentemente como o chamado, sendo por isso mau discípulo. No item 2.1, honrar a Deus. O autor diz que o termo honra em grego é tiemi e diz respeito a um preço pago como em honorário que vem dessa mesma raiz. É ainda reverência a alguém pela posição, no caso de Deus é a glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar o Senhor pelo que Ele é e faz. Paulo, em Romanos 13:7, diz que dai honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus e se um discípulo quer ser honrado por Deus. Aí no tópico documentarista, o autor cita o pastor Marcos Santana da Silva, livro Aperfeiçoamento Cristão, Propósitos de Deus para o Discípulo de Cristo, página 59. Como os membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar um dos outros. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo, antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não é tarefa apenas dos que lideram ou fazem parte do ministério da igreja local, mas de todos que detêm o Espírito Santo. Assim a edificação, o crescimento e o Senhor Deus é glorificado. Aí no item 2.2, honrar a igreja de Cristo. O autor diz que ser um discípulo e estar exercendo a liderança é ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com o ser humano capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Salmos 89:20. Achei a Davi, meu servo, como santo óleo e ungi. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que era o escolhido de Deus. 1 Samuel 16:6. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que na verdade importava o coração. Honrar a igreja de Cristo é possuir o coração que sirva sem restrição, como fazia Gaio e Demétrio, que andavam em verdade e honravam a igreja. 3 João 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua vontade como tu andas na verdade. 3 João 12. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade. E também nós testemunhamos e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. O autor comenta que quem não honra a igreja busca reconhecidamente
por domínio e autoritarismo como Diótrefes. O autor diz que honrar a igreja é cuidar dela, tendo Jesus como exemplo de amor e de entrega. A igreja é a noiva de Cristo, e toda noiva deve ser honrada, pois um dia se tornará esposa. O autor cita Paulo, 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para que vos apresentai como uma virgem pura o marido, a saber, a Cristo. Antes, ele era perseguidor da igreja. Após a escolha de Jesus, passou a honrar a igreja que ele perseguia. Atos 9:15. E disse: porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel. Honrar ao próximo. O autor diz: um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa e exemplo de Deus, a exemplo de Jesus. Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador, comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus respondeu os que não amavam ao seu próximo e buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5:44, né? Que é essa citação aqui. Como podeis vós crer, recebendo a honra um do outro e não buscando a honra que vem de Deus? Honrar o próximo é a ordenança devida a todos. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pedro ensinava: honrais a vós, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2:17. No tópico do comentarista, o autor diz que o discípulo comprometido com Cristo amava a Deus e aceitava a responsabilidade de ajuda a seus irmãos chegarem ao céu. No entanto, há cristãos que não revelam esse amor e cuidado pelos outros. Eles só cuidam de si mesmos, como fazia Diótrefes, que por isso foi rejeitado. Né? Okay? Então aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no tópico número 3, a conduta do escolhido. Tá? Muito obrigado por assistir. Até lá, se Deus assim permitir.